Seja bem-vindo ao Luz do Mundo Podcast. Estamos voltando com nova temporada, com novos convidados. E você é o nosso convidado. Nós estamos com estratégias novas aqui. E eu quero você aqui como host desse episódio. Quero levantar aí pessoas aí que a gente quer chamar aqui para estar aqui nessa mesa também. E hoje eu tô com o pastor Daniel Toledo. Deixa eu te dar a mão. Beleza, irmão? Tudo bem, como é que cara, você tá? Graças a Deus. Como Obrigado pelo convite. Crianças? Também, cara, graças a Deus. Obrigado pelo convite, tô feliz de estar aqui. Eu acompanho, cara, eu vi vários podcasts. Legal. Então, Você viu com o Pedro? Eu vi, foi muito legal. Faz um tempo, né? Foi do Pedro faz um tempo. É num outro estúdio, mas, Legal. cara, Foi Pedro 10, também. né? A galera falava assim, Peco, você tá fazendo podcast só pra fazer com o Pedro, né? Eu falei mesmo, ele é muito legal. Ele é muito bom. Dani, e aí, como é que tá a igreja, cara? Bem, cara, graças a Deus. Estamos bem lá, o nome da nossa igreja é Igreja Voz. Esse ano a gente completou 7 anos de igreja. 7 anos de igreja, mano? É. Só? Então, a gente veio de uma denominação. E Em 2019, a gente saiu dessa denominação e aí a gente iniciou a Igreja Voz. Então foi uma transição bem tranquila, bem suave. A gente já tinha uma identidade diferente já da nossa denominação. Então foi uma transição legal, foi bem tranquila. A nossa igreja aqui em Ribeirão, né, contando com a denominação, ela está desde 1994. Então, eu ouvi falar um negócio desse com então missionários e tal, ela né? tem 32 anos, né? Ela é Isso. fruto do ministério da pastora Valnice e tudo. Então, eu ouvi uma história dessa. E meu pai, ele era vice-presidente da denominação. Então, assim, a gente ficou por muito tempo lá, né? Meu pai tem uma raiz batista, depois ele foi para a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E em 2019, aí a gente saiu da denominação e transicionou para a Igreja Voz, que é o que a gente vive hoje, né? Show de bola. Então tem sido uma bênção, cara. Tem sido uma bênção. Eu fui lá, fui no seminário. Foi seminário do... Quando que você foi? Vitor Fontana? No congresso. No congresso. Foi legal, eu né? Tenho até o caderninho. caderninho. Nossa, parabéns, viu? Obrigado, foi top cara. demais. Você foi todos os dias, Peco? Fui 2. Você foi no dia do David Hiker, que eu lembro. Isso, o David primeiro. Hiker e o Fontana. Desculpa, o Fontana foi o primeiro. Foi o primeiro e o David depois, né? Então. Foi isso. Eu fui nesses foi 2 isso. dias. Nossa, foi um amigo meu, achei Pô, fantástico, que legal, cara, que legal. E gostei da estrutura, eu não conhecia, cara. Você não conhecia? Não conhecia a igreja. A gente tá tentando ampliar agora, né? A gente fez ali a aquisição das casas do lado para conseguir ampliar, né? A gente tem uma estrutura que é muito boa, nos atendeu por muito tempo, mas hoje ela precisa com que a gente expanda um pouquinho mais. Não, é uma igreja linda mesmo, uma igreja, nossa, perfeita ali pro contexto ali, eu gostei demais. E a localização é boa, Nossa. né? No centro da cidade ali. Show de bola. Cara, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Daniel. Bom, você falou que seu pai era vice-presidente da denominação, então você é filho de pastor. Eu sou filho de pastor, cara. Como é que é isso? E eu sou filho de pastor desde sempre, porque quando meu pai... Quando os meus pais me tiveram, eles já eram pastor há 2 anos já. Então, eu tenho 36, então eles estão 38, 39 anos no ministério pastoral. E, cara, minha vida foi essa, cara. Minha vida foi vida de igreja, meus pais sempre... Eles eram pastores auxiliares, Sim. Depois assumiu a igreja, porque ou o pastor deixou, ou não transicionou, ou teve algum problema, alguma coisa do tipo. E aí, ao mesmo tempo, eles cuidavam de outra congregação. Então, a gente teve uma vida, assim, na infância. Eles demoraram para se estabelecer num lugar. Então, era mais quase que uma vida de missionário, assim. Ia para um lugar, depois no outro. Era dentro de São Paulo. Mas eles percorriam bastante lugares, assim. E vocês são da Grande São Paulo? Interlagos. Legal. Uhum. E aí, quando foi eu tinha 12 anos, foi quando ele já tinha entrado nessa denominação e foi quando a gente foi transferido para cá. Cara, foi caótico, eu detestei, assim, porque... a gente tinha visão, os meninos ficavam me zoando. Você vai pra Ribeirão Preto, Nossa. E vai pro interior, vai andar de cabrito, essas coisas assim. E eu não entendia nada, né? Chorava pra minha mãe. E você não conhecia Ribeirão? Não conhecia, cara.
Hoje, se o cara pergunta o que eu sou, cara, eu sou ribeirão pretano, eu amo essa cidade, isso aqui virou minha vida. Não gosto quando as pessoas confundem Ribeirão Preto com Ribeirão Pires. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ribeirão Preto é Ribeirão Preto, Ribeirão Pires é Ribeirão Pires. Eu amo nossa cidade, cara, e eu tenho uma paixão por esse lugar. Foi aqui que a gente construiu nossa vida, casamos, tivemos filhos, tem uma oportunidade de servir a igreja. Ribeirão mudou a nossa vida, assim. Você tem 12 anos, você tinha quando veio? Eu tinha 12 anos. Ah, tá. Então, um tempinho aqui nossa, já. Minha vida é Ribeirão, cara. Eu amo Ribeirão. Cara, e o louvor veio... Vem da igreja mesmo? Da igreja, 100%. Dentro da igreja. Os meus pais são músicos, perto. Ah, que legal, não tinha como fugir, assim. Minha mãe sempre cantou, líder do coral. Meu pai era aquele pastor que fazia tudo, sabe? Preparava as letras no reto projetor, depois subia, ensaiava o coral, ensaiava o povo, dirigia o louvor no baixo e cantando, tirava o baixo, pregava, orava para as pessoas e as pessoas iam embora. Então, assim, eles eram todos os ministérios, né? Então, sim. A família chegou para ajudar eles, né? Então, a gente começou... com tudo, eu comecei tocando pandeiro, que tinha um meia-lua ali, né? E era o estágio de todo mundo. Tanto que no louvor tinha 3 caras tocando meia-lua. Você imagina o barulho que era numa igreja pequena, era só barulho de meia-lua. Então eu comecei tocando isso, depois comecei a tocar bateria. Com uns 9, 10 anos já tocava no louvor da bateria já, né? Uhum. Aí depois me apaixonei pelo contrabaixo, cara. Aí uns caras com uns 10, 11 anos me chamaram pra uma banda ali, e eu tocava baixo nessa banda. Nossa, 10 anos? Que show. E aí, cara, mas eu amava, velho. Eu amo. Com certeza baixo é o meu instrumento favorito, né? Aí quando eu vim pra cá, continuei, mesmas coisas. Eu tive um processo meio depressivo, assim, quando eu vim pra cá, porque foi muito difícil, né? Então, cara, eu me enfurnava no quarto e eu ficava tocando o dia inteiro. Minha mãe falava que eu tocava 12 horas seguidas, assim. E ela nem me via. Então era uma época que eu amei, assim. Foi baixo época... mesmo, só baixo. Só baixo. Só tocava baixo. E aí eu me apaixonava, eu gostava muito de rock, gostava muito de reggae também, gostava de outras coisas, gostava de Charlie Brown. Então, coisas que o baixo era muito evidente, assim, né? Reggae, então, o baixo no reggae. Então, pegava o Duca da Oficina, pegava o Champion do Charlie Brown. E qualquer outro reggae, que o baixo era muito forte. Então, eu fui muito privilegiado. Talvez hoje a galera não olhe muito, porque o negócio mais worship, assim, infelizmente o baixo passa de longe. Mas cara, me formou muito isso, então... Mas eu vejo que hoje você toca violão, mas aí o violão vem em consequência. Só pra facilitar, assim. Pra cantar. Só pra facilitar, pra cantar. Se cantar, tocar violão, né? Porque, vão conduzir o louvor e tal. Só pra facilitar. E mesmo o louvor, eu gostaria de ministrar mais, assim, mas eu faço com bem... Igual, eu acho que esse ano devo ter ministrado louvor 1 ou 2 vezes, assim. Então era algo que eu gostaria de fazer mais, mas não consigo tanto. Mas a música é muito importante na minha vida. E aí você estudou música? Estudei, cara. Aí eu estudei tanto autodidata, era viciado naqueles CDs da NIG, sabe? Que era de instrumental. Nossa. E tudo. Eu virava os workshops no Brasil, assim, para poder estudar com os caras. E depois de ter saído da faculdade de Sistema de Informação, eu fiz faculdade de música. Eu iniciei a faculdade de música. Fiz 2 anos, não terminei. Uhum. Te falei que eu tava ficando pobre, então eu precisei sair da faculdade de música pra poder fazer isso. Mas assim, épocas maravilhosas. Eu lembro, cara, de uma aula com o professor Armando Bugalho. Eu lembro que ele dava aula de percepção musical. Eu lembro de fazer a aula, assim, e chorar ouvindo ele, cara. Era um negócio maravilhoso. Cara, você tava falando dessa vibe do baixo aqui em Ribeirão. Você conheceu o Sérgio? É Sérgio que era baixo, era ele... Baixo Voz, você chegou a conhecer ele? Conheci. Nossa, cara, que lindo, né, cara? Cara, o Sérgio, eu não lembro se ele tinha alguma coisa... Eu acho que eu fazia aula, posso estar errado, né? Como tá, vai que eu falo alguma informação errada. Mas eu acho que eu era da sala da esposa dele, porque o baixo voz era ele e a esposa, né? Isso. Eu tenho quase certeza de que eu fazia aula com ela.
Então a gente tinha uma relação bem legal, assim. Nossa. E quando eu fazia uns bicos no estúdio, assim, a gente chegou a fazer alguma coisa pra eles, assim, era bem legal. Então, você trabalhou em estúdio? Eu fazia bastante desses freelas, assim, em estúdio, né? Gravação? De gravação. Então eu gravava praticamente todos os dias. Baixo, né? Claro. Baixo, gravava violão também, gravava teclado também. E eu tinha na época, eu fazia um processo que era um processo de produção musical mesmo. E como eu era compositor, eu fazia bastante música, assim, só que era só gospel, né? Então o cara fechava um álbum inteiro comigo, às vezes. Aí você tinha que compor. Aí eu compunha tudo e gravava. Caraca, como é que era isso, Era cara? muito legal. Cara, coisas que se eu soubesse ter a inteligência, vamos pensar assim, empresarial que eu tive depois, que depois eu abri uma empresa na parte de tecnologia e tudo, mas se eu tivesse, eu sempre falo isso, que se eu tivesse aquele know-how que eu precisava, que era a veia empreendedora naquela época, eu acho que eu teria me dado bem, assim, como produtor musical e compositor. Por quê? Cara, porque eu fechava muito álbum, cara. Aí, né, na época era álbum, hoje é single, né? Aí fica mais tipo, difícil. 10, 12 o cara faixas. fechava 12 músicas comigo, a gente trabalhava, sei lá, 6, 8 meses ali. Então, assim, eu fiz isso durante uns 3, 4 anos. Eu amava, cara. Era maravilhoso. Começou a ficar muito difícil pra mim, porque eu tive que mudar de cidade pra trabalhar. Não era uma coisa que eu conseguia cobrar muito. Sim. Tinha gente até que dava calote. Então, assim, então começou a ficar ruim, assim. Mas na parte da paixão da coisa, eu amava. E aí você compunha também? Sim. Nossa, cara. A minha paixão era essa, cara. Era pegar do zero. E às vezes o cara vinha com a letra, ou às vezes ele era só o intérprete mesmo. Nossa. E eu achava maravilhoso. Ó, mas dentro disso, antes disso, você fez uma faculdade de sistema de informação. Sistema de que informação. É na parte de tecnologia, que aí foi o que eu trabalhei na vida inteira. Sim. Essa foi minha profissão da vida inteira mesmo. Depois eu abri uma empresa em relação a isso. Essa empresa existe até hoje, né, na verdade. Sim. Então, em alguns momentos, eu sou 90% integral na igreja, mas eu ainda presto um suporte ainda para essa empresa que eu estou no processo de saída, assim. Mas ela virou a empresa da minha vida, assim, né? Glória a Deus. Mano, e aí, como é que... É filho de pastor, tudo, mas tem um momento da conversão. Não é que tem gente que fala, filho de pastor é crente. Não, filho de pastor é pecadorzinho. Precisa arrepender e aceitar Cristo. E como é que foi a sua, tipo assim, cara, Cristo é suficiente para mim. Como, você lembra, assim, consegue lembrar quando se deu isso? Cara, eu acho que a minha infância, assim, ela foi muito marcada pelo discipulado dos meus pais, assim, muito. Eu não tenho o que falar, eles são minha maior referência na criação de filhos e tudo. A minha mãe, cara, ela dedicou a vida dela para que os filhos pudessem crescer no caminho do Senhor. Então, ela fazia um discipulado muito intencional. Os meus pais, né? Um discipulado muito intencional, de ler a Bíblia junto, de pregar o evangelho na vida. Então, eu não tinha muito que talvez algumas pessoas, ou que talvez um filho de pastor possa ter, que é odiar o trabalho do pai, ou achar incoerente o que o pai faz durante a semana com o que ele é no final de semana. Eu convivo com muita gente assim, pastoreio, discipulo muitas pessoas assim, que se perderam no meio do caminho porque viam uma incongruência na vida dos pais. Não é o meu caso, cara. Então, assim, se eu tive uma leve desviada na adolescência, que eu falo que não dava tempo também de desviar, o máximo que eu tinha era de segunda... eu saía do culto, podia desviar até sexta-feira, mas a gente era obrigado a ir pra igreja, cara. No sábado, no domingo tinha que estar lá. Não tinha esse negócio de educação positiva, onde você fala assim, o que você quer, filhinho? Queremos te respeitar nisso. Não, nunca. Cara, meu pai obrigava a gente a ir pra igreja e isso salvou a gente. Então, assim, se a gente tinha um intervalo pra poder desviar, era no meio da semana ali. E talvez na minha adolescência eu tenha, sei lá... talvez flertado com alguma coisa ou outra, mas sempre na igreja, assim. Agora, talvez por muito tempo, né, principalmente na adolescência, eu tenha ido mais obrigado em algumas situações. Mas, cara, depois Deus me pegou de uma maneira muito fácil, assim, onde
eu tive eu tive um discipulado na minha juventude muito bom, com bons líderes, com os meus pais sempre por perto. Isso ajuda, né? Cara, eu nunca me vi podendo confessar um pecado, fazendo essas coisas. Quando eu vi que isso era possível dentro da igreja e as pessoas não me julgarem, mas acolherem e me colocarem numa realidade, cara, isso foi absurdo pra mim. Então, me ajudou muito. Eu realmente... Então, nesse processo aí, provavelmente com 17 anos aí, já foi uma fase onde eu falei assim, cara, eu quero servir a Deus, velho. E eu quero fazer algo pros meus amigos, pra minha cidade. Muito convicto, cara, muito convicto. Era a época que eu tinha os CDs do Hillsong United, assim, eu olhava aquele bando de jovens fazendo coisa, eu falei assim, cara, isso aqui é maravilhoso, velho, isso aqui é maravilhoso. E aí eu fui abandonando práticas, abandonando coisas que a gente acabava, tinha assim, enveredado por alguns caminhos e tudo. Então, provavelmente nessa fase aí de 17, 18 anos, eu já... Tanto que com 19 anos eu já assumi uma liderança na igreja. E foi quando eu conheci a minha esposa, minha namorada na época, né? Sim. E esposa Aline, hoje, né? a Aline, Então foi um caminho muito legal, assim. E eu sempre falo, cara, que o discipulado salva os nossos filhos. Porque pode ser que em algum momento eles escorreguem das nossas mãos, mas aquilo que você escreveu no coração deles nunca mais sai, cara. Então, assim, eu tinha essa sensação de às vezes estar num lugar zoado, que não combinava comigo, e fazendo coisa que não tinha nada a ver comigo, e vinha aquele negócio assim, cara, o que eu tô fazendo da vida, velho? Tipo o lance do filho pródigo, sabe? Os empregados do meu pai têm uma vida melhor, e comem do pão. Então, direto eu tinha essas sensações, assim. E tudo isso se deve, com certeza, ao fato de que foi escrito algo no meu coração, assim, principalmente na minha infância e na minha adolescência. O pessoal hoje, Dani, tipo assim, eu não quero fazer igual meus pais, eu quero melhorar o que os meus pais fizeram. Eu não quero, né, tudo. Educação positiva, todo esse lance. Você, no seu caso... Você vai seguir os passos do seu pai, dos seus pais, nesse discipulado com seus filhos? Cara, sem dúvida nenhuma. Na vida espiritual, a gente é muito intencional, Peco. A gente não bobeia com isso. Eu acho que talvez eu possa ser, não mais rígido, mas a nossa geração exige mais. Por quê? Porque, cara, uma criança com 8, 9, 10 anos já tem acesso a celular, já tem acesso a pornografia, já tem acesso a tanta coisa, que talvez na minha geração tenha acontecido isso, mas com um retardo ali na parte da idade. Então, assim, então, o fato de ter... Tipo assim, eu não tive acesso à internet, nada. Tanto que quando eu comecei a namorar, não existia smartphone. Então, eu tive uma outra infância, adolescência. Eu não peguei escola com celular, não peguei nada disso. Hoje tá tudo muito fácil, né, Muito cara? difícil. Então, assim, a gente é muito intencional na criação do discipulado dos nossos filhos. Então, é um equilíbrio de que não seja uma coisa onde eles cresçam odiando aquilo que a gente faz, mas o discipulado é muito intencional. Eu faço culto caseiro 3 vezes por semana, histórias bíblicas todos os dias, oração. A gente tem tempo muito bom de discipulado, de confissão. A gente realmente vê... Claro que minha casa é caótica como qualquer casa, né? Mas a gente vê o evangelho dando muitos frutos na vida dos nossos filhos. É o que você falou. Eu já sei. E os meus filhos já evidenciam que são pequenos pecadores. Então, assim, você vê pelo comportamento e tudo. Agora, uma coisa boa e desesperadora. Muito do que eles fazem, como a criança ela aprende por repetição, muito do que eles fazem não é porque a coisa que eu falei alguma coisa, não é porque eu falei alguma coisa, mas porque eles me viram. Então isso tem um lado bom e um lado ruim. Então às vezes a agressividade ou às vezes o jeito de falar, eu fico pensando, caraca, onde que meu filho aprendeu isso? Cara, ele aprendeu comigo. Então é frustrante isso. Então é legal porque o evangelho começa a fazer parte da sua vida, onde você agora tem um espelho que te ajuda a identificar coisas que você não tinha olhado ainda, né? Era um ponto cego da sua vida. E agora você vê o evangelho fazendo diferença. Meu filho perguntou, pai, por que você ama a Bíblia? Por que a Bíblia é o seu livro favorito? Eu falei, filho, porque a Bíblia salva a gente aqui em casa. Ela ajuda a gente a ser um pai melhor, um esposo melhor. É ela que, a palavra de Deus que nos ajuda
a não sermos agressivos, violentos, a perdoarmos rápido. Sim, sim. Então você começa a ver o evangelho fazendo parte da sua vida. Então assim, nesse quesito, não tem educação positiva não. Enquanto morar em casa, vai seguir as nossas regras Cara, nesse sentido. e aí você tá sendo mais... Você acha que os seus pais foi meio que no flow... E você vai ser mais intencional nisso de, não, culto caseiro, discipulado e tal. Porque talvez os nossos pais faziam o que recebeu, né? Isso, é. E aí a gente hoje, com a nossa mentalidade, não, cara, meu pai fez isso, eu vou fazer um negócio e vai ser mais intencional. Não, desliga a TV. Porque vale a pena, cara, você fazer uma análise do tempo, da geração onde você tá. Tipo assim, nos meus pais... Eles, com certeza, deram muito mais do que eles receberam. Porque a família do meu pai, por exemplo, muito desestruturada. Com um pai que era violento, que bebia. Então, meu pai não teve uma criação cristã, né? Sim, ele é um dos primeiros. Ele é um irmão de 7 irmãos, se eu não me engano, 8 irmãos. Ele e o irmão são os primeiros cristãos na família. Então, ele não teve isso. Então, o que ele nos deu, com certeza, foi muito mais do que eles receberam. E agora eu tenho a obrigação, o mínimo que eu posso fazer é fazer com mais intencionalidade. Porque eu recebi muito. Muito na minha infância. Isso foi maravilhoso para nossa vida. Cara, e como é que foi o chamado pastoral? Como é que vem o chamado pastoral ali? Você começou no louvor e tal, 19 anos, conheceu a Aline, louvor e tal, mas e o pastoreio mesmo? Falando, pô, cara, agora eu vou ser pastor. Cara, o chamado pastoral, ele começou fugindo dele, sem dúvida. É assim que você consegue medir. Se você realmente... Se você quer ser, não é. Você não é. Se você fala assim, eu quero, aí você tem que desconfiar. Agora, se você foge, né, do ministério pastoral... Isso indica que... meio Jeremias da coisa, assim, né? Cara, eu fugia muito. Fugia muito porque eu não queria ser o que os meus pais foram, não porque eles não eram uma boa referência. Pelo contrário, eles foram tão uma boa referência, só que eu vi tanto o que é um pastor da igreja sofrer, o membro não ter uma consideração, eu vi tudo, assim, o emocional deles sendo desgastado, só que eu não conseguia ver a parte boa que eles sentiam e talvez eu não sentia, né? Que é o que fazia, que era o combustível deles. Então eu só conseguia ver a parte ruim da coisa. Então eu sempre fugi muito, cara. Tinha uma coisa que eu não queria ser, era pastor. Eu tinha certeza, cara. Você é líder, você é diácono, você o que vocês quiserem. Coisa, o que vocês quiserem que eu seja aí para ajudar a igreja, o que for. Mas eu vou tocar minha vida, vou arrumar um trabalho numa coisa específica, gosto de outras coisas, né? Sempre gostei muito, cara. Sempre gostei muito de administração, sempre gostei muito de empreendedorismo, sempre gostei muito dessas coisas. Então, no meu coração, tava meio que tranquilo com isso. E meu pai também super tranquilo com isso. Meu pai nunca forçou nada, né? Meu pai até achava bom, porque ele sabia que se eu tomasse essa decisão, não seria fácil para mim, né? Então, ele sempre incentivou também fazer outras coisas, né? Cara, a ponto de a gente foi ordenado a pastor em 2017, né? Então, ano que vem vai fazer 10 anos. Foi uma luta, cara, muito, muito constante. A gente já vinha liderando os jovens, adolescentes. Começou nos jovens. Começamos com os pré-adolescentes, com os teens ali de 10 a 12 e tudo, aos domingos. E, cara, poxa, essa fase, ela é muito gratificante. Porque como é a fase que o adolescente se desconecta dos pais, normalmente, ele se conecta numa outra coisa. Então, eles te colocam numa posição muito honrosa. É um perigo pra gente, né? É um perigo pra gente, mas é uma sensação muito boa, no sentido, tipo assim, cara, a gente tá fazendo diferença na vida das pessoas. E aquilo, cara, foi muito forte pra gente. E a gente continuou liderando jovens e tudo. Quando a gente viu, cara, a gente já tava ajudando casais da nossa igreja. Eu já tava ajudando meu pai muito na visão da igreja, na administração, cuidar dos ministérios, tudo. E aí a gente foi ordenado pastor, mas mesmo ordenado pastor, eu ainda tinha convicção de que
que eu ainda ia fazer outra coisa, não ia ser o famoso só pastor, né? Vamos dizer assim. Você trabalha? Você trabalha também, não ia ser esse cara e tudo, tinha certeza disso. Cara, aí uns 3, 4 anos atrás, aí a gente começou a ter uma convicção muito forte de que não teria mais um plano B. Não teria mais. E foi bem difícil de lidar com isso, assim. De aceitar. Né? De aceitar isso. Eu falei assim, caraca, velho. Então, meu filho, quando estiver na escola, vão perguntar pra ele o que o pai dele faz. E ele vai falar, meu pai é pastor. Então, é por conta do estigma, Dani, que você acha que, tipo assim, criaram sobre o pastor? Tipo... E, poxa, infelizmente, os pastores em evidência são os pastores que dão mau exemplo, né? Então, sim, é saber que meu filho vai ter que explicar. Mas não é esse pastor que você tá imaginando, sabe? Essas coisas assim. Exato. Que eu tive que falar isso. Eu aprendi, eu cresci falando, nem todo pastor é igual, nem toda igreja é igual, e você não conhece a nossa realidade. Eu cresci falando isso, sabe? Provavelmente o meu pai não é igual ao que você imagina, a nossa igreja não é a que você pensa. Então, assim, e eu falei assim, caraca, velho, meu filho vai ter que fazer a mesma coisa. Nossa. Mas cara. Então, assim, não tem quase benefício nenhum nisso, a não ser a coisa muito prazerosa de você saber que você tá cumprindo a missão de Deus, tá pastoreando as pessoas, tá cuidando de vidas, tá pregando evangelho. Não tem plano B, cara. Infelizmente. Dani, ou felizmente. Tenho acompanhado lá no seu Instagram, eu tenho visto ali que as suas ministrações não são ministrações que você liga a TV e assiste, né? Não são essas ministrações, são ministrações um pouco mais profundas, que eu vejo que uma preocupação sua com o evangelho dentro da ministração. Que bênção, cara. E eu falei, cara... Eu até comentei, falei, é isso aí, cara, é isso. E eu vejo até um resquício de teologia ali. Uhum. E resquício não, uma teologia bem apurada ali. Você estudou teologia? Sim, eu fiz seminário, né? A gente tinha um seminário tanto da nossa igreja, depois eu fiz um seminário da Igreja Batista, e depois eu fiz FLAM. E então a gente tem essa formação teológica e eu realmente me preocupo muito com isso, assim. É com certeza a nossa veia nesse sentido. Até a seara que aí já chegou na minha seara. Por quê? Existe esse estigma de que a letra mata, o espírito vivifica. Não, eu não prego teologia, né? Mas, cara, a gente vê um empobrecimento, nem sei se existe essa palavra, das ministrações, cara. Primeiro, não tem evangelho. Isso. Segundo, as ministrações não tem Cristo. Não. E para você, qual a importância da teologia para você hoje? Na hora de fazer um sermão, ou na hora de pastorear, qual a importância da teologia para você? Cara, a teologia, ela é de suma importância na nossa realidade, principalmente nesse aspecto que você falou, que as pessoas, por incrível que pareça, não estão achando que é necessário isso. Então, assim, o cara que fala isso, não prego teologia, é uma pena. É uma pena, cara. O povo padece, né? O povo padece. É uma pena porque talvez tenha igreja lotada, talvez tem o que as pessoas chamam de fruto, né? Porque hoje o que as pessoas chamam de fruto, não necessariamente Deus chama de fruto. Então, assim, é uma pena. Longe de mim dizer que estou fazendo algo certo e tudo, eu só tenho uma preocupação que é um mandamento, a gente cuidar da doutrina, cuidar da oração, né? Então, assim, isso é essencial para a nossa realidade, é essencial para o nosso corpo de pastores, onde a gente está, para as pessoas que a gente discipula e tudo mais. Por quê, cara? Porque a teologia, ela não vai balizar a sua vida no sentido de você ser cego em relação a alguma situação. Mas fazer teologia diante de assuntos te ajuda muito. Por exemplo, você fazer uma boa teologia do trabalho vai te ajudar a trabalhar para a glória de Deus e não trabalhar para ganhar dinheiro. Você fazer uma boa teologia no seu casamento vai te ajudar a não casar para ser feliz,
mas você vai casar para fazer o outro feliz. E você fazer uma boa teologia no casamento vai fazer com que você não fique olhando para o outro, achando defeito, e o outro fica achando defeito em você, mas os dois estão olhando para Cristo. E fazer uma boa teologia é principalmente aplicar o evangelho e convergir as coisas em Cristo. Isso é fazer uma boa teologia. É que às vezes a pessoa acha que é só doutrina, estudo. Se o cara também não faz uma boa teologia da própria vida em relação a isso, ele também está fazendo isso de maneira errada. Então, colocar isso nas nossas pregações e convergir as coisas para Cristo, para mim, é a coisa mais importante. Vou dar um exemplo. Eu me incomodo muito, porque as passagens da Bíblia, elas são passagens, principalmente do Antigo Testamento, onde as pessoas automaticamente vão ali se identificando. Eu sou o Davi que mata gigante, eu sou o Daniel que faz isso e tudo mais. Mas se a gente não fizer uma boa teologia em cima das coisas do Antigo Testamento, a gente não vai entender que Davi não é um representante meu, mas ele é um tipo de Cristo, né? Uma representação de Jesus, que ainda é imperfeito, mas aponta para um Cristo que mata o maior gigante da nossa vida, que é o próprio pecado. Então, essas coisas são muito importantes. Agora, se a gente fala nas nossas pregações, você vai vencer o gigante, e os gigantes que se levantam, então você ai, cara, é muito difícil isso, cara. É muito complicado. Eu tô me contendo aqui. Não, porque eu já vi não só falar que você vai vencer o gigante, mas eles colocaram um gigante lá. É uma tristeza, a igreja colocar um gigante. É muito triste, cara, porque você alimenta o egocentrismo. É isso, cara, e a nossa... vou falar, o cristianismo, né? Aquilo que a gente crê é totalmente contra isso, velho. A quinosis de Cristo é o esvaziamento. Exato, cara. Nós estamos falando de um Deus que se esvazia. E a gente agora virou o protagonista da coisa. E isso me entristece muito, assim. Então, assim, eu sempre faço questão nas palavras, claro, com muito amor, mas toda oportunidade que eu tenho, ela é uma oportunidade também de ensino disso. Então eu sempre tento destruir um castelinho errado que foi construído. Querendo ou não, né, Dani? Hoje em dia, a gente, quando vai pregar, a gente também tem que despregar algumas coisas, né? Isso é perfeito. Sabe por que a gente tem que fazer isso, Beco? Porque hoje em dia as pessoas não ouvem só a gente. E o pastor, o pregador, precisa ter esse feeling. Cara, essa pessoa não ouve só eu. Ela tem vários outros pastores com várias outras linhas teológicas, com várias outras ênfases. E se eu não souber a minha ênfase... É isso aí. O que talvez a igreja a qual eu estou defende, a teologia qual a igreja que eu estou defende, ou a que eu acredito, acabou, irmão. Você sabe quem me falou isso, Pé? Que foi meu pai. O meu pai é professor de teologia também, professor de homilética. E Nossa! Meu pai prega muito, cara. Meu pai prega muito. Eu vi que vocês têm um curso lá, né? Eu vi lá. Ele prega muito, assim. Ele é referência realmente em relação a isso. Só que a gente tem uma diferença. Ele falou pra mim, Dani, você desprega muita coisa. Por quê? Porque... E aí ele falou isso no bom sentido. Ele falou assim, eu não faço isso porque as pessoas cresceram me ouvindo. Então, assim, as pessoas que eu fui pastoreando, como não tinha internet, a única pessoa que elas ouviam era eu. Então, assim, eu consegui moldar a teologia das pessoas, aquilo que as pessoas ouviam estava alinhado àquilo que eu falava e tudo. Você faz parte de uma geração que você é só mais uma voz de tantas vozes que as pessoas ouvem durante a semana. É um Reels, é um outro pastor, é uma outra coisa. Então faz muito sentido isso que você falou, de ter que despregar algumas coisas mesmo. Para você poder realmente ser ouvido nesse sentido. Isso é uma ótima técnica também para poder prender a atenção da pessoa. E ajuda realmente a quebrar coisas que foram construídas no coração das pessoas. Tudo, e eu não fico aqui para ficar brigando com teologia e nada disso, porque isso não vale a pena. Mas... a briga contra o egocentrismo vale a pena. Essa aí, se custar a nossa vida... Porque esse eu acho que é um dos nossos maiores problemas, assim. A gente tem essa síndrome do protagonismo que parece que a gente transformou até o mundo evangélico, esse tipo de coisa assim, nesta realidade onde
esse mundo precisa servir a gente, né? E a gente vai construir e virão multidões por nossa causa e tudo. Nós vamos triunfar. Ninguém tá orando para poder carregar a mala de um missionário, né? Então, assim... Ou carregar os fardos uns dos outros. Exatamente. Colocar o outro em maior estima que você. Ninguém tá orando pra isso, né? Romanos 10, isso mesmo. E, cara, eu vejo que realmente a gente tem que ter esse cuidado de olhar também pra geração e falar, cara, a galera não ouve só eu. E tá, não que essa seja a nossa ênfase, de despregar. Mas, cara, passou um texto igual hoje mesmo, eu tava fazendo um vídeo, eu falei, galera, por favor, não pegue Romanos 12 e fale assim, renovar a vossa mente, o vosso entendimento, blá, 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 renove seu mindset para você... E já começa a trocar começa a trocar a palavra por mindset, não faça renove isso. seu mindset para não. que você possa experimentar. Falei, cara, Paulo gastou 11 capítulos para chegar em Romanos 12, falar, portanto... Por favor, leia o anterior, né? E aí você chega e fala, muda seu mindset para que você possa prosperar. Exatamente. Paulo, isso. no capítulo 11 de Romanos, ele não aguenta, ele explode em adoração. Ele fala, cara, ó, insondáveis... Se humilha pra caramba nos primeiros capítulos. E aí coloca a soberania de Deus lá em cima. E ele lá embaixo. O cara toca dificilmente o cara que vai trocar de mindset vai fazer isso, né? O cara toca em doutrinas, tipo, justificação pela fé, suficiência de Cristo, eleição, predestinação, santificação. O cara toca em assuntos doutrinas tão caras para o evangelho, para chegar a nós falar assim, ó, desperdiçar esse versículo, mude seu mindset, irmão. Muito bom. Não é só. E, cara, como é que você tá vendo hoje, na atualidade, a pregação das escrituras, Dani? Cara, eu não sou pessimista, tá? Eu acho que existe um incentivo muito... Depende do olhar que você tem, né? Claro que aqui não teria como não falar, mas seja qual for o movimento, seja o movimento reformado, o movimento pentecostal, o movimento carismático... Talvez neopentecostal não, mas qualquer um desses movimentos existem pessoas ali sérias, reais, com incentivo real de retomar ali o valor das escrituras, assim, sabe? Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu falo isso, cara, porque eu cresci e minha maior referência sempre foi meu pai nisso, né? Então ele sempre teve um cuidado em relação a isso e tudo. Nossa, que bom, cara, que bom. Então foi muito bom, assim. Mas não era uma coisa que era se falada, assim. Não era uma coisa... até porque existiam, sim, o lado da manipulação da coisa e tudo, mas as grandes multidões, cara, elas ainda estavam indo por conta da palavra, assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? É que talvez agora esse exemplo não caiba mais. Mas, por exemplo, na época do meu pai, o maior pregador da atualidade era o Caio Fábio. E, cara, se você olhar qualquer uma das pregações daquela época, coisa de louco, cara. Eu nunca ouvi, mas todo mundo fala, cara. Absurdo, cara. E era um cara, isso. Como ele era um cara com uma evidência muito grande, ele despregava muita coisa. Então, ele batia muito no neopentecostalismo, né? Ele batia demais, assim. Então... Mas era muito lindo, é muito lindo você... Então, eu lembro de ir em congresso com meu pai pra assistir ele, assim. Era. Não, e era uma coisa absurda. Tipo assim, 5 mil, 10 mil pessoas... De gente que, cara, e tinha um carinha no violão, mas a galera depois sentava onde dava pra ouvir o cara pregar por 30 minutos. Os caras, às vezes, a gente viajava, sei lá, 2, 3 horas pra poder chegar e tudo. Então, assim, a gente cresceu com amor pela palavra muito grande. Quando as coisas talvez ficaram modernas demais, e se começa a ter contato com outras realidades, onde a pessoa consegue manipular uma coisa ali, outra ali, é bem difícil, assim. Então, assim, eu tenho sempre muito otimismo em relação a isso. Eu vejo os jovens, cara, os jovens da minha igreja amando a palavra, querendo ser corretos. Os caras mandam esboço. Dani, avalia o nosso esboço. Poxa, sei lá, eu não fazia isso quando eu era adolescente. Então, cara, eu tô feliz isso com legal a nossa você geração. Falar isso da realidade de vocês, porque...
vocês acham que pela formação teológica do seu pai, sua e tal, vocês imprimiram A gente plantou isso aí. Plantou isso, sem né? dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes a gente tem oportunidade de pregar em muitos lugares, né? E aí eu vejo que as realidades são muito diferentes mesmo, né? Porque, claro, é de acordo com, às vezes, com aquilo que a pessoa está vivendo e tudo mais. Mas como era uma coisa muito particular da nossa realidade, do meu pai e tudo, a gente plantou isso. A gente plantou e poder ver isso nas pessoas que querem, né, se chegar a nós. Poder ver isso frutificando na vida dos jovens e tudo, né? Até das pessoas que chegam mais novas, é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Cara, eu tive que fazer isso intencionalmente, mas assim, levando pra um lado meio que sarcástico. Sabe como é que eu fiz? Eu entendi, falei, cara, essa galera não gosta das escrituras. Sim. Aí eu vou chegar a socar, você tem que fazer o curso de teologia, não dá, né? Perfeito. E toda vez que eu pregava, tal, tudo certo. Mas eu comecei a falar, cara, eu preciso levar isso pra fora do altar. Sabe o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a brincar com isso. Eu falei assim, ó, eu tenho um livro preferido da Bíblia. É Romanos. Eu aderi Romanos Que legal. como o meu livro preferido. Sabe o que começou a acontecer na galera? A galera começou, mano, eu preciso ter um livro preferido também. É isso, cara. Entendeu? Isso é E discipulado, na pô. zoeira, tá pra cima, mano, eu falava assim, ó, velho, explica Romanos 9 pra mim, depois a gente conversa. Que legal. Explica Romanos 9 pra mim, depois a gente conversa. Aí os caras, mano. Aí o jovem, mano, eu li Romanos 9 aqui, cara. Que 10, cara. E aí eu falei, e aí, o que você entendeu, mano? O que é esse negócio de predestinação? Mano, era só pra despertar. Mano, eu tirei o cara 10 minutos da Boa, tela cara. e coloquei Boa. ele numa outra realidade, cara. Que, mano, tem uma realidade paralela que é o mundo isso. espiritual, irmão. O cara não tá vivendo. E o cara não tava... E quando eu ia conseguir fazer isso? Mas era brincando e tudo. Até com um jovem, até falou pra mim recentemente, ele falou assim, nossa, Peco, eu tenho saudade de quando... no outro ministério que a gente era, eu tenho saudade, cara, dos rolês, quando o jovem ficava, mano, nossa, o livro do Peco é Romanos, qual que é o seu? Qual que é o legal, seu? cara. Ficava essa o rolê não era pra ficar falando um mal do outro. Sim. O rolê era pra ficar falando, mano, eu li Efésios, velho. Nossa, Mano, que Efésios é 10, top, cara. que Pra 10. mim é Eclesiastes. Então, aí um moleque ficou, mano, eu cheguei na igreja e eu fiquei assim, e o meu? Deslocado, né? Ele precisava de um pra ter... Isso, pra ter isso. dele. Pô, óbvio que a gente não tem um livro maior da Bíblia, não. Gente, É a só questão... pra despertar, É só cara. pra despertar, é só pra despertar. Pô, mas isso é muito legal. E você sabe que esse é o processo do discipulado. E o discipulado, ele tem que acontecer fora da plataforma mesmo. Claro, claro. Porque são nas conversas, é o cara que você leva pra pagar a conta contigo, e o cara vê você atendendo a pessoa... Desculpa, você vê sendo atendido pela pessoa, fazendo isso, fazendo aquilo. Durante isso, você atende sua esposa, vai falando. E aí o cara vai vendo que a Bíblia, ela não é só uma literatura na sua vida. Mas você vai encarnando ela e ela vai fazendo parte da sua vida, do seu comportamento. E esse discipulado, ele é fantástico, cara. E na minha opinião, cara, o que jovem precisa, talvez não seja o que jovem goste, mas o que o jovem precisa é isso, cara. Jovem não precisa de nada, jovem não precisa de painel de LED, jovem não precisa de nada. Conferências. Jovem não precisa de conferência, jovem precisa... Claro que não tem nada ruim nessas coisas, uma igreja tem todas essas Pode coisas. pode ter. Mas eu não substituo uma coisa pela outra. Então, se for para priorizar alguma coisa, que priorize o discipulado. E essas questões aí que você fala e tudo, elas são fruto disso, né? E é isso que o jovem precisa. Dani, na sua fala aqui eu vejo muito a palavra discipulado, cara. Aham. Qual a importância do discipulado na sua vida? Primeiro dos seus pais. Depois, você teve algum outro discipulador? Sim, cara, eu tive sim. É isso, o discipulado é 100% importante na minha vida, Peco. Justamente porque o que aconteceu na minha vida no discipulado foi muito profundo, assim. De eu poder dizer coisas profundas para pessoas maduras. Eu me senti parte da coisa, discipulado no sentido de... Cara, por exemplo, o meu pai, ele é fantástico na pregação, mas eu tenho uma dificuldade de me concentrar, né?
Então, não é toda pregação que eu consigo ouvir durante toda a minha vida. Sim. Então, o que fez eu me converter de verdade? Não foi a pregação de domingo. Foi principalmente a vida deles, no discipulado, no dia a dia. Dani, pede perdão, ó, conserta isso, se arrepende disso. Você errou, não errou? Vamos orar aqui. Vamos orar porque a oração, ela é real. A gente não ora só de domingo. E ver o meu pai, ver a minha mãe fazendo coisas que eram para fazer só de domingo na vida, me marcaram, cara. Então, essa é a minha oração para os meus filhos. Eu não oro só de domingo, mas eu oro em casa para os meus filhos saber que o Deus que eu sirvo, ele é real. Eu acredito de verdade nisso. Então, meu filho vai crescendo com essa sensação. Eu leio a Bíblia em casa para meu filho saber que a palavra é importante pra gente. Eu peço perdão em voz alta pra minha esposa. Às vezes, meu filho vê a gente brigando e tudo. Aí a gente traz de volta. Minha esposa é até melhor que eu pra fazer isso. Olha, papai quer pedir perdão pra mamãe, porque o jeito que o papai falou não foi legal. Deus não se agrada disso. Maravilha, e não só Deus não se agrada disso, mas isso faz mal pra gente, faz mal pra vocês. Então, como a gente cresceu na realidade eclesiástica da coisa, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi ter saído disso e vivido isso fora das quatro paredes. Isso é muito importante. Então, por que o discipulado é importante para mim? Porque se eu dependesse do templo, das coisas que acontecem no domingo, eu provavelmente teria me perdido. E isso é importante para mim também, porque eu sei que vai acontecer isso com meus filhos. Poxa, meu filho vai 3 cultos no domingo. Pra ele criar um ranço daquilo ali é muito fácil, cara. Verdade, é muito fácil. Verdade, então isso tem que fazer efeito na nossa vida. E a gente passou por coisas, né? A gente já viveu sem templo na pandemia. Sim. E eu vi o poder discipulado na vida das pessoas. Hoje a gente tem mais estrutura e aí como eu tenho a obrigação de despregar, quanto mais a gente aumenta a nossa estrutura, mais eu falo que a gente não precisa dela, né? Muito bom. Tipo assim, colocamos, muito... cara, isso aqui não é nada. Muito isso aqui bom. Não é nada. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Ter um painel ou não ter um painel não faz diferença nenhuma. Faz essa conferência ou não fazer essa conferência não faz diferença nenhuma, porque isso aqui não pauta a nossa espiritualidade. Claro que é legal para comunhão, para trazer as pessoas e tudo mais. Mas o foco tem que ser as vidas. O foco tem que ser o trabalho com o cara. Nossa, muito bom, mano. Isso para mim é bom. Eu vi, o Pedro também falou sobre isso, que eles estão por expansão lá e tal. Sim. E ele falou, cara, mas é por necessidade mesmo, porque tá difícil, mas não é, é um desejo do meu coração. Não é. Só pra necessidade de expandir, porque pra servir a comunidade, não o universo. E aí pega um negócio, e aí pode parecer muita falsa humildade, mas é uma coisa que você tem que fazer um exercício mesmo. Porque até você às vezes se perde nisso. É muito nocivo, né, cara? Então, assim, nem que às vezes seja meio fake mesmo, cara, faz um exercício, cara. Faz um exercício. Fala, cara, não, eu não preciso disso aqui. Talvez você não acredite ainda. Talvez você ainda ache que para poder fazer acontecer, precisa trocar a iluminação e precisa fazer isso. Talvez a gente ainda ache. Principalmente que a gente que é músico, pensa em estrutura. Nossa. Talvez a gente... Então, por muito tempo eu tive que pregar pro meu coração. Falei assim, coração, você tá errado, velho. O Instagram não nos ajuda, né? Porque você abre lá, você vê aquelas... domingo, você vê a igreja do outro e tudo. Cara, não tem nada mais prejudicial do que o Instagram domingo à noite, assim. Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram, cara, que domingo à noite eu treinei ele pra me mandar só coisa engraçada. Então, a minha mente acaba, eu não vejo nenhuma igreja e tudo, porque, caso contrário, a gente se perde, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim pra tipo assim, um cara, vamos supor, o pastor pregou lá, tinha 7 pessoas. É isso. 100 pessoas, no caso. E aí ele abre o Instagram e vê Vê a igreja do outro lá. Tem que tá muito... Que os caras tinham uma produção incrível. Aí você se sente horrível, né, cara? Você se sente horrível. É muito triste isso. Já orou pelo seu pastor hoje? Ore pelo seu pastor, porque todos nós... O Instagram tinha que bloquear as igrejas pro Instagram dos pastores. Para os pastores terem uma saúde emocional melhor, assim. Eu acredito na época do seu pai ali, né? Ele não tinha isso. A comparação... Era muito pouco. Era com a igreja da cidade vizinha, talvez. Você sabe que tem uma... Olha, eu não tinha me atentado a isso. Existe uma estatística que as plantações de igreja hoje, elas dão mais errado do que antigamente. Talvez seja por causa disso.
um dos motivos, né? Talvez antigamente o cara não se preocupava se a igreja tinha 100, 50, ele não desistia. Hoje, talvez o dar errado pro cara poxa, não viralizou os meus vídeos e o negócio não foi e tudo mais. Então, hoje você tem talvez um percentual de igrejas que não vão. Talvez por causa disso, porque o cara, por causa da saúde mesmo do próprio plantador, assim, que olha a igreja do outro e fala assim, nossa, minha igreja não explodiu com 3 anos, minha igreja não explodiu com 7 anos. Cara, isso é triste, É muito nocivo e preocupante. Mas, cara, Dani, muito bom ouvir sua história, ouvir você cara, aqui, mano. Vamos fazer uma mesa aqui, trazer a galera do Mosaico toda. Toda vez que eu trago alguém aqui que eu conheci no Mosaico, eu falo a mesma coisa. E eu quero trazer todos vocês aqui, até pra falar de jovens, cara. Tipo, porque o intuito do Mosaico era ajudar ali os líderes de jovens. O Mosaico foi muito importante pra mim, cara. Pra mim também, velho. Conheci vocês. Que a gente se sentia meio deslocado, né? E aí ver as realidades dos outros, assim. Nossa, pra mim foi muito abençoador, E ver os caras das igrejas grandes, que a gente via como grande. Sim, sim. Pô, ali com a gente na mesa. Muito 10, cara. Era muito da hora. 10 mesmo. Foi muito abençoador. Foi onde eu conheci, pô, uma girada de chave ali total pra conhecer outras realidades e também ter acesso a outros caras. Saber igual como você conduzia, como o Leone conduzia, como a galera tava fazendo. Eu falava, caraca, velho. E era 10, né? Porque o próprio pessoal da nossa igreja achava legal o fato da gente também estar com acesso com vocês, né? Com as pessoas e tudo. Então era uma honra muito grande, assim, e me fez muito bem, cara. Nossa. E graças a Deus, cara, eu tenho ainda contato e relacionamento, assim, com praticamente todo mundo, assim. Então, foi ótimo. Show de bola. Foi muito legal. Dani, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, velho. Dani tá com o tempo escasso, mas ele volta aqui. Você vai voltar com a Aline. Cara. Por favor. Vamos fazer um papo de casal, cara. Falar sobre família, trazer minha esposa. Vamos fazer isso. Inclusive, a gente tem uma mentoria de casal, Jornada da Aliança. E você que quer fazer parte dessa mentoria comigo e com a Flávia, entra nesse link aí, vai estar aqui na descrição. E vamos falar sobre casamento, cara. Eu quero. Pode me chamar, falar sobre casamento de jovem. Com quantos anos vocês casaram? Com 25. Tenho 11 anos de casado. Olha aí, cara. Você tem quantos anos? Eu tenho 14 de casado. Olha aí, que legal. 18 cara. junto. Que bênção, cara. Então, cara, pô, esses 3 primeiros anos... É loucura, cara. Doideira, né? Depois, quando a gente puder conversar, a gente vai conversar. Mas a gente é um milagre, velho. A gente tinha tudo pra dar errado. A gente tem tudo pra dar errado. Se o evangelho não entra na nossa vida, cara, e se ele não tá todo dia nos salvando, ele dá errado. Cara, glória a Deus pela sua audiência, glória a Deus por você estar aqui. E se inscreva no canal. Obrigado ao iTech, esse estúdio maravilhoso. E tamo junto, galera. Esse é o Luz do Mundo Podcast, hoje com Daniel Toledo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Tamo parabéns, junto. Cara, parabéns. Tamo junto. Obrigado. Tchau, galera.